Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 31 de julho. A família Capuchinha celebra hoje o beato André Palazuelo e seus 31 companheiros. Eles foram martirizados na Espanha, em 1936. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 35. Naquele tempo, Jesus contou essas duas parábolas. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem lança no seu campo. E embora ela seja a menor das sementes, ela produz uma árvore e os pássaros vêm e fazem ninhos nos seus galhos. O reino dos céus é também como um fermento, que uma mulher coloca em 3 porções de farinha, e tudo fica fermentado. Assim é o reino dos céus. Jesus contava às multidões somente através de parábolas, e ele não dizia nada a elas a não ser em parábolas. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente a liturgia nos apresenta o mistério do reino de Deus, ou do reino dos céus. E esse é o tema central da pregação de Jesus. Um reino que para vê-lo e contemplá-lo faça necessário nascer do alto. E não basta somente ser mestre em Israel para poder compreender o mistério desse reino. Porque uma pessoa pode ter uma vida religiosa, com práticas litúrgicas, celebrações de ritos, com vestes de símbolos, mas não conseguir contemplar esse reino. Porque o reino de Deus é maior do que todas as estruturas que nós edificamos e não se identifica com nenhuma realidade geográfica. Ainda que contemplemos sementes do reino, sinais do reino, em todas as realidades humanas. Jesus não faz uma radiografia sobre o reino dos céus, mas ele utiliza-se de parábolas, de figura de linguagem, para dizer o reino dos céus é semelhante a isso. E hoje ele narra para nós 2 parábolas, a da semente de mostarda e a do fermento. E as duas trazem de comum a pequenez e a invisibilidade. A semente de mostarda, por ser uma pequena semente, ela carrega em si a potencialidade de uma árvore. E Jesus vai nos ensinar que são nas pequenas ações, nos pequenos gestos, nos pequenos testemunhos de nossas comunidades cristãs é que esse reino vai se fazendo. Porque cada ação carrega em si também a sua potencialidade. As árvores, com seus galhos, onde os pássaros vêm fazer os seus ninhos, simboliza toda a humanidade, que encontra abrigo, que encontra conforto e acolhimento nos ramos do reino dos céus. Por isso, a semente de mostarda simboliza, então, todo o mistério do reino, escondido e oculto nas realidades de nossas comunidades cristãs e das nossas ações. Na força oculta e viva da pregação evangélica. É através da pregação, é no anúncio verdadeiro e testemunhal do evangelho que as sementes do reino são lançadas no campo que é o mundo. Depois Jesus fala também da do fermento. Do fermento que é colocado em 3 porções de farinha. E quando o fermento é misturado à farinha, ele desaparece. Ele fica invisível, mas ele fica operante ali mesmo na invisibilidade. Por isso Jesus também vai dizer que o reino dos céus, ou as ações que nós executamos, a pregação da palavra, as pequenas ações de nossas comunidades, com pessoas simples, às vezes pessoas que não trazem tantos conhecimentos científicos, mas que as suas ações e o seu testemunho se mistura à realidade humana e vai fermentando tudo, trazendo qualidade de vida e trazendo também sinais do reino.
E diz o nosso evangelista que Jesus falava às multidões somente em parábolas e não dizia nada a elas a não ser em parábolas. Meus irmãos e minhas irmãs, o anúncio do reino é fundamental. O anúncio do reino é condição sem a qual eu e você não vamos evangelizar. Mas o reino não é uma teoria. O reino não é uma realidade geográfica. O reino são sinais. São sinais de pequenas ações, pequenos gestos que eu e você vamos realizando através do nosso testemunho e que vai também fermentando a história. Fermentando a história até que transforme tudo de acordo com a vontade do Senhor. Mas uma coisa que Jesus nos ensina também nesta manhã é que o reino nunca vai se identificar com nenhuma realidade histórica, geográfica ou social, mas que o reino será sempre uma provocação, um reino que seduz, um reino que atrai, um reino que transforma, através das pequenas ações e dos pequenos testemunhos dos cristãos divididos por toda a história humana. O reino ainda continua a habitar entre nós porque é Jesus, o reino que veio, o reino que está, o reino que virá. Hoje as parábolas da semente e as parábolas também do fermento querem conduzir a mim e a você a mergulharmos nesse mistério. No evangelho de ontem, Jesus falava que o reino é como um comprador de tesouros, que encontrou um tesouro escondido num campo, ficou muito feliz, vendeu tudo que tinha e foi comprar aquele terreno. O reino dos céus também é como um comprador de pérolas preciosas, que conseguiu encontrar uma de valor inestimável. E ele foi, vendeu tudo que tinha para poder comprar aquela pérola. Ele não vendeu nada para procurar o reino, mas ele vendeu porque ele encontrou o reino. Jesus disse que a nossa conversão, que a nossa mudança de vida e a nossa transformação não é por causa de um reino que virá, mas é por causa de um reino que eu presenciei, um reino que eu vislumbrei, um reino que eu encontrei. E por causa disso, então, nós fomos capazes de relativizar todos os outros valores, que mesmo sendo importantes, eles foram relativizados diante do mistério de Jesus de Nazaré. Mas para isso, diz Jesus, é preciso vender coisas importantes. Vender coisas importantes às vezes significa organizar uma vida que está desorganizada, de acordo com a palavra de Deus. Significa também se humilhar e se tornar humilde para pedir perdão a alguém. Significa vencer as tendências de violências que eu e você carregamos. Significa também organizar o nosso tempo a partir do tempo de Deus. Significa também vencer a preguiça, vencer a acomodação, vencer a indiferença, vencer coisas que são importantes por causa do Senhor. A semente de mostarda e o fermento na massa significam para todos nós a invisibilidade, a pequenez do reino de Deus, mas que vai fermentando na história, que vai fecundando na história e vai produzindo árvores para acolher todas as pessoas de todos os povos. Que esse reino entre no seu coração, que os seus olhos sejam curados da cegueira, seus ouvidos da surdez e seu coração da dureza, para que todos nós possamos contemplarmos esse tempo, esse reino e sermos capazes de vendermos coisas importantes por causa dele, porque Jesus é o verdadeiro tesouro, Jesus é o reino e é por ele que nós vendemos coisas importantes para poder segui-lo. Um grande fraterno abraço para todos. Logo mais às 19 horas vocês poderão fazer o 8º dia da novena de Nossa Senhora dos Anjos, diretamente do Santuário de Nossa Senhora dos Anjos de Itambacuri, Minas Gerais, onde nós estamos preparando as pessoas para o perdão de Assis ou indulgência da porciúncula na festa de Nossa Senhora dos Anjos. Que Deus os abençoe e guarde. Paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Beato André Palazuelo e companheiros, rogai por nós. Amém.